Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar a respeito das artes da linguagem e a realidade. Assim, no começo do estudo das artes da linguagem, o que nós vamos ver neste vídeo é uma das coisas mais importantes para que você não acabe caindo em armadilhas que você mesmo pode vir a criar durante estes estudos. E a gente já vai ver o porquê, tá? Então, o que acontece? As três artes da linguagem, elas podem ser definidas de acordo com a sua relação com a realidade. O nosso objetivo, através do estudo do Trivium, é justamente ficar mais inteligentes, estar mais próximo de verdades, não é assim? E com isso, estar mais próximo da realidade ou estar mais imerso na realidade. Então, para que a gente saiba perceber bem a realidade, elaborar as informações que nós recebemos da realidade e depois possamos comunicar essas informações, é necessário então que a gente saiba qual é o lugar de cada uma das artes da linguagem nesse processo. Então, a título de exemplo aqui, nós vemos que, por exemplo, a metafísica, né, ou a ontologia, é a ciência do ser. Neste caso, estuda-se a coisa como ela existe. Então, na metafísica ou na ontologia, nós estudamos as coisas, né, como elas existem. Tentamos conhecer as coisas da maneira que elas são, da maneira que elas existem, tá? Isso nós estamos falando sobre entes físicos, entes espirituais, entes psicológicos, enfim, independentemente da área de atuação de seu interesse, você tentando entender as coisas como elas são, tentando perceber isto, você está então estudando ontologia ou metafísica de algum modo, tá? E o que acontece? A lógica, tá? Através da lógica, estuda-se a coisa como ela é conhecida. Veja, lá na metafísica ou na ontologia, nós vimos que nós estudamos a coisa como ela existe. Na lógica, nós estudamos a coisa como ela é conhecida, ou seja, como ela chega até o nosso conhecimento. Uma coisa, por um lado, nós temos um ente existente na realidade, independentemente da nossa percepção dele, e por outro lado, nós temos a nossa relação com esse ente e o modo que nós o conhecemos, e o modo como nós o conhecemos se dá através da lógica, ou seja, através do aprimoramento das técnicas de lógica, nós vamos ter mais possibilidades de conhecer a coisa como ela existe, tá? Com a gramática, nós temos o estudo da coisa como ela é simbolizada, ou seja, nós, na lógica, temos o conhecimento de algo e na gramática nós temos o símbolo que representa este algo, tá? Ou o conjunto de símbolos que representam algo, tá? E na retórica, nós estudamos a coisa como ela é comunicada. Então, depois de conhecer a realidade através da lógica, nós simbolizamos a realidade e depois, então, comunicamos essa realidade através da retórica. Então, a retórica é a arte mais elevada do Trivium, pois ela pressupõe o uso da gramática e da lógica. Isso em ordem temporal, tá? Para você ter um bom desenvolvimento de retórica, é preciso que você tenha um bom conhecimento de gramática e de lógica, ou seja, na ordem temporal, a retórica é a última das artes no Trivium. Já na ordem de importância, né, a gente vai ver que depois a lógica acaba tendo esse nível, né, mais importante das artes, não somente das artes do Trivium, mas das artes liberais em geral, das 7 artes, porque justamente é ela que nos permite conhecer a realidade. E é aqui que muitas pessoas podem se confundir e criar armadilhas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo,
em muitas áreas estuda-se a lógica, né, como uma espécie de somente de raciocínios, né, uma espécie de estudo de raciocínios de acordo com uma premissa já estabelecida. Então você tem lá uma premissa, você vai então tirar conclusões A, B ou C, e aí, de acordo com aquelas conclusões, você tira mais conclusões, etc. Só que quando você estuda a lógica dessa maneira, você vai acabar achando que a lógica é somente um discurso. Assim que a lógica ela vai te mostrar o que é verdadeiro e falso a partir do discurso. Ou seja, se um discurso que você tem ele é logicamente correto, aí você vai dizer que algo é verdadeiro ou existe. E se algo é logicamente incorreto ou impossível de provar logicamente, você vai falar que aquilo não existe. E aí você está cometendo um erro, porque aí você está confundindo um discurso somente com a realidade. E o que você tem de fazer é usar a lógica não somente como um discurso, né, logicamente estruturado, mas sim como uma técnica para você perceber a realidade. E para isso, além da nossa faculdade racional, né, assim, nossa habilidade de raciocinar, nós vamos ter de usar muita intuição. Por quê? Porque se você for parar para pensar bem, cada uma das partes de um discurso lógico, ela só chega até nós através da nossa intuição. Então, nós temos de intuir uma premissa maior, por exemplo, temos de intuir uma premissa menor e temos de intuir uma conclusão. Ou seja, para entender um raciocínio lógico, nós temos de usar a nossa faculdade cognitiva chamada intuição. Não é isso? E através dessa intuição, construir então os raciocínios lógicos. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas se concentram num raciocínio lógico e acabam deixando para um segundo plano o uso da intuição, que é uma ferramenta essencial para você selecionar a realidade, ou seja, para você saber aquilo que chega até você, não é isso? E um outro problema da lógica também é que a lógica ela lida com o discurso, mas o que você deve fazer é usar a própria lógica para o estabelecimento das premissas que você vai usar nos seus raciocínios. Tá? Até eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal chamado A Teoria das Premissas, que é a teoria de C.S. Lewis, na verdade é uma técnica de C.S. Lewis, que ele usa para saber se uma premissa é verdadeira ou falsa. Isso assim, não é possível de saber com 100% de certeza, muitas vezes, né, em alguns casos, mas através de um conjunto de técnicas você consegue saber se uma premissa está mais próxima da verdade ou da realidade ou não, não é isso? Então, por exemplo, se eu falo assim, Maria, se eu falo assim, toda Maria é um cachorro. Aí eu falo assim, essa menina se chama Maria. Logo, ela é um cachorro. Logicamente, isso está correto, mas nós sabemos que não existe uma Maria que é um cachorro. Pode existir algum cachorro chamado Maria, mas um ser humano Maria, que é ao mesmo tempo um cachorro, não existe. Então nós vemos que a premissa está errada nesse caso. Mas nesse caso, usei um exemplo evidente. Né? Há assuntos que são difíceis de serem destrinchados de modo a saber se uma premissa, um conjunto de premissas está mais próximo ou mais longe da realidade. E para isso a gente usa a intuição e outras técnicas ali, outros aspectos da técnica que o próprio C.S. Lewis nos indica ali e nos ajuda. Então, qual é o ponto aqui com tudo isso? É você saber que através do estudo da lógica, o objetivo não é você saber estruturar discursos e esquecer da realidade. O objetivo é contrário. O objetivo é você conhecer a realidade para depois disso estabelecer o discurso e, em contrapartida, com esse discurso estabelecido, tentar conhecer mais da realidade. Então é meio que uma
tensão que existe entre lógica e realidade. Por um lado, a realidade te dá o material para que você construa o discurso lógico, e por outro lado, a maneira que você vai construindo esse discurso lógico, você tem de usar a realidade como um parâmetro para que você não se perca e não acabe fugindo da realidade e seja um lógico excelente, mas uma pessoa de inteligência baixa, ou seja, que não está na realidade e que não está mais próximo da verdade, tá? Então, somente para concluir, para revisar, são essas então as 3 artes da linguagem, né? A lógica, a gramática, a retórica. Na lógica, a lógica estuda a coisa como ela é conhecida, a gramática estuda a coisa como ela é simbolizada e a retórica estuda a coisa como ela é comunicada. Tá? Então, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós vamos ver em mais detalhes cada uma dessas artes da linguagem. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que podem ter interesse nesse assunto. Então, nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!